Eu sou o Matheus. E eu sou viciado em rir em cena. Eu tento me concentrar, mas há uma voz na minha cabeça dizendo, ri. Meu nome é Kaká e eu amo dar ideia de marcação. Eu não posso ver um ator que eu já tô lá criando 1000 ideias na minha cabeça. A minha diretora pede até pra eu dar uma segurada. Meu nome é Ana e eu sou viciada em atuar. É sério, eu já parei por um tempo, mas eu vi que não dava certo. Eu preciso atuar. Oi, meu nome é Caio e eu sou viciado em evoluir na atuação. Eu não sei porquê, mas eu gosto dessa sensação de melhorar no teatro. E quando tudo isso começou a melhorar? E quando tudo isso começou? Quando tudo isso começou? E quando tudo isso começou? Quando eu entrei na escola de teatro Juliana Leite. Quando eu entrei na escola de teatro Juliana Leite. Quando eu entrei na escola de teatro Juliana Leite. Quando eu entrei na escola de teatro Juliana Leite.